Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de agora é: será que o Donald Trump, por incrível que pareça, está disposto e pronto para admitir a derrota na guerra contra o Irã? Porque as opções dele são poucas e o tempo parece que se esgota. Ele está sofrendo pressão de aliados, sofrendo pressão política dentro dos próprios Estados Unidos, então talvez agora seja a hora que ele finalmente esteja caindo em si. Mas antes da gente começar, eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo, isso tudo ajuda com a relevância junto ao algoritmo. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Que o Donald Trump estava disposto a aceitar a derrota de forma discreta, é verdade, contra o Irã. Ele falou em conversas privadas ali com seus assessores na Casa Branca. Quem traz essa reportagem para a gente é o The Wall Street Journal, que o Donald Trump estava disposto a aceitar, ignorando um ponto importante, sabe? Ignorando, deixando de lado um ponto importante. Qual? Vocês perceberam que já tem um tempo que pouco se fala sobre a questão nuclear iraniana, não é mais o grande centro das atenções. Não se fala mais da questão nuclear iraniana, porque ela sempre foi um pretexto para ataques ou um estímulo para ataques contra o país. A gente tem que lembrar que quem falava muito disso era o Netanyahu. E desde que essa guerra começou, não se falou mais das instalações nucleares do Irã, do enriquecimento de urânio, não se falou mais da suposta vontade que o país tinha de adquirir armas nucleares. Por quê? Porque não era necessário. Mas a verdade é que dificilmente o Irã estava perseguindo armas nucleares mesmo, isso era mais um pretexto. E como eles já não estavam precisando mais de pretexto para atacar o Irã, já que já estavam atacando, aí pararam um pouco com essa história. O grande centro das atenções é o Estreito de Hormuz. O Donald Trump aceitando que, se o Irã reabrir o Estreito de Hormuz de alguma forma, ele também vai tirar o seu fechamento do Estreito de Hormuz, né, o seu bloqueio naval aos portos iranianos, e a questão nuclear ele deixaria de lado. Essa questão nuclear, gente, é a justificativa a justificativa central do início dessa guerra, dos bombardeios. Vamos só lembrar, acho que é importante falar isso. Antes lá do dia 28 de fevereiro, os dois países estavam em negociação, sabe? Estavam lá indo para a quarta rodada de negociações. Tinha uma rodada de negociações em Genebra, na Suíça, depois eles iriam para Viena, na Áustria, se eu não me engano, e aí, no meio dessa passagem de uma cidade para outra, para fazer a quarta rodada de negociação, que eles diziam que estavam indo bem, começou o ataque. Aquele ataque lá em Minab, dos Estados Unidos e de Israel, que matou lá cerca de 170 pessoas, muitas crianças, mulheres, numa escola primária, vocês lembram, no sul do Irã, e aí começou tudo que a gente... Pois é, isso aconteceu e adivinha que só se alguém vai ser culpabilizado por isso. Porque, para quem não sabe, atacar civis dessa forma é crime de guerra. Mas quando a gente tem os Estados Unidos e Israel envolvidos, nada é feito. Ninguém é responsabilizado, ninguém é punido, porque basta lembrar que Israel faz isso direto na faixa de Gaza. Eles atacam e massacram a população civil. E não acontece absolutamente nada com Netanyahu. Então, não existe motivo para imaginar que vai ser diferente dessa vez. viu até agora, nesse momento. Então, assim, e aí o Donald Trump vivia falando: o Irã nunca terá uma arma nuclear, nunca terá uma bomba nuclear, nunca terá. Matou o Ali Khamenei no primeiro dia de ataque também. Aí tem todo esse processo, você sabe. E agora ele meio que está disposto, meio não, está disposto a recuar, acabar com essa guerra, porque ele precisa sair dessa guerra, principalmente por conta da sua impopularidade. Faltam 3 meses para as eleições legislativas nos Estados Unidos. Volto a lembrar, vai renovar a totalidade da Câmara dos Deputados, né, que seria a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e 1/3 do Senado. A chance dos democratas se tornarem a maioria, porque eles são minoria, né? Os senadores
republicanos são maioria e na Câmara dos Representantes também. Mas agora a chance de mudar esse jogo é muito grande. Todas as pesquisas, eu tenho trazido para vocês tudo quanto é pesquisa aqui sobre isso, que os democratas eles estão melhores. Inclusive saiu uma pesquisa recentemente da Reuters falando que a E uma coisa importante de deixar claro é que se os democratas voltarem a ser maioria no Congresso dos Estados Unidos, existe uma boa chance de que eles queiram sair da guerra de uma forma ou de outra para poder se concentrar na guerra da Ucrânia, já que o maior interesse deles é antagonizar a Rússia, diferente do Trump, que tem mais uma fixação com a China e está disposto a, pelo menos esteve disposto até agora, a bancar essa guerra contra o Irã. Mas um congresso de maioria democrata pode mudar isso rapidamente. população dos Estados Unidos acredita que os democratas eles podem lidar melhor com a economia e lidar melhor com esse conceito de guerra que está acontecendo, né? Então a popularidade está embaixo, o Donald Trump precisa arrumar uma saída assim urgente, já era para ter saído dessa guerra, só que ele não pode assumir uma derrota. Então ele quer assumir de forma discreta. Só que tem um grande problema. Qual que é o grande problema? Tem a questão do alto custo de vida, a questão da gasolina, por exemplo. Eu trago aqui para vocês que o galão, né, o preço médio da gasolina nos Estados Unidos está a 4,2 dólares. E é um preço muito alto, tá? Foi registrado no sábado, ontem. Né, esse valor era menor no mesmo mês do ano passado, que era 3,16 dólares. Aí veio essa guerra, fez um aumento. Já estava um pouquinho maior, inclusive deu uma baixada, porque o Donald Trump ele faz aquele negócio de falar a guerra está. E nesse negócio dos Estados Unidos com o preço dos combustíveis é muito relevante para a dinâmica eleitoral deles, porque eles lá estão acostumados a pagar o combustível barato. Até porque eles acreditam que é uma das vantagens de se ser um país hegemônico no globo. Você pode ditar os preços dos combustíveis dentro do seu próprio mercado. E isso impacta diretamente na população e impacta diretamente nos resultados eleitorais. Então o Trump está pensando em dar um jeito de sair dessa guerra para conseguir baixar esses preços. Mas isso pode não depender apenas da vontade dele. Acabando, a guerra está acabando, daí dá uma baixada. E aí, um funcionário da Casa Branca disse assim: ó, os Estados Unidos cumpriram, olha só as falas que eles dão para tentar justificar, cumpriram todos os seus objetivos militares contra o Irã. Né? Agora, o Donald Trump precisa garantir o fluxo de energia mundial pelo Estreito de Hormuz. Cumpriram todos os objetivos. Vamos listar aqui. Acabar com o programa nuclear iraniano. Não acabaram. Não, e eu não estou falando de armas nucleares. Não estou falando de armas nucleares, porque o Irã não tem armas nucleares, segundo o Irã, tá? Eu não posso afirmar com 100% de certeza. Mas, aos nossos olhos, não tem. Então, não acabou. E não acabou com o programa nuclear iraniano. Assim, nem para fins pacíficos, não acabou. Derrubar o governo do Irã. Lembra que estavam tendo manifestações contra o governo do Irã lá no começo? Que eram, inclusive, manifestações agenciadas pelo Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel, e pela CIA, que é a inteligência dos Estados Unidos. Eles não derrubaram. Pelo contrário, eles fizeram. Esse é o mesmo tipo de protesto contra o governo que eles estimulam há anos na China e principalmente em Hong Kong. Porque é uma das formas mais certas de se desestabilizar um governo de um país considerado hostil é você estimular a oposição a esse governo ou estimular as pessoas a se sublevarem e começarem a protestar, porque isso dá um verniz de legitimidade ao a oposição que você faz a esse país que você não gosta. E é uma tática muito comum, já muito antiga, muito manjada dos serviços secretos dos Estados Unidos. Isso já foi estimulado, inclusive, várias vezes na América Latina. Então não me surpreende nada que tenha acontecido no Irã. Com que a população iraniana se juntasse contra um inimigo em comum, os Estados Unidos e Israel. Então eles não conseguiram fazer isso. Mataram Ali Khamenei. Tem outro Ayatollah, tem outro imã do Irã, certo? Que é o Mojtaba Khamenei. Ok.
Piorou a situação dos Estados Unidos, porque o Estreito de Hormuz foi fechado. Donald Trump vive falando, vamos pegar o petróleo deles. Não conseguiram invadir o Irã. Lembra? Já trouxe vários vídeos aqui falando sobre a cadeia de montanhas do Irã. É muito difícil, a guarda revolucionária iraniana está muito bem colocada ali. Não conseguiram nenhum objetivo. A real é essa, não conseguiram nenhum objetivo nessa guerra. Então, assim, o que eles querem dizer? Isso é uma justificativa ou uma desculpa para poder falar, a gente conseguiu os nossos objetivos. E aí o Donald Trump, numa reunião da OTAN, meio que assim, foi questionado, mas espera aí, mas e o programa nuclear iraniano? Porque não acabou. Aí ele falou assim, ó, já temos o material nuclear, porque está muito fundo no subsolo. Ele disse assim que o material nuclear do Irã está lá no fundo, sabe? O Irã teve que colocar lá no fundo, ou seja, nem o Irã consegue mais tirar. Ele falou assim, ninguém consegue, ninguém vai conseguir acessá-lo, exceto nós. Ou seja, está lá no fundo, o Irã não vai conseguir subir, porque se conseguir subir, vai tomar bombardeio dos Estados Unidos. Ou seja, ele assume que tem material nuclear no Irã, mas que está no subsolo. Então é o seguinte, ó, a gente não conseguiu acabar com o programa nuclear, mas ele está lá no fundo. Tá? Lembra da questão que eu falei para vocês, inclusive, já da montanha da Picareta? Mas a verdade é que esse programa nuclear iraniano ele interessa muito mais a Israel do que os próprios Estados Unidos, porque Israel tem bombas nucleares e eles vivem num medo perpétuo de algum país hostil a eles da região adquirir armas nucleares também, principalmente o Irã. Então, os Estados Unidos antagonizam esse programa nuclear mais como uma resposta aos anseios de Israel. Não que eles também não tenham interesse em conter a expansão de países possuidores de armas nucleares no mundo, eles têm, mas é mais por uma questão de alinhamento com o Estado de Israel. Né, que tem o complexo nuclear de Natanz e tem um complexo nuclear embaixo da Montanha da Picareta, que o Donald Trump falou que ia destruir a Montanha da Picareta. Ele não destruiu, mas ele fala, ó, tá lá no solo, eles não vão tirar. Vocês estão entendendo? O valentão que toma um soco na cara e fala, você viu a carada que eu dei na mão dele? Assim, ele está tentando arrumar uma forma, já faz tempo isso, tá? Não é de agora, de sair dessa guerra. Só que o que tem de novo agora é que ele está nos bastidores admitindo que eles não vão mais discutir a questão do programa nuclear, que eles vão se retirar dessa guerra só se o Irã reabrir o Estreito de Hormuz, que ele está disposto, inclusive, a acabar com o bloqueio naval ao Irã. Então é o seguinte, não discute o programa nuclear, a gente sai e fala assim, conseguimos o objetivo. Ele meio que tentou transformar, fala, o objetivo dessa guerra era fazer com que o Irã abrisse o Estreito de Hormuz. Só que não, o Estreito de Hormuz estava aberto antes dessa guerra, para todo mundo. O fluxo de petróleo estava ali, normal, para todo mundo. Ele só fechou por conta da guerra. E aí o Donald Trump, ele está tentando justificar que o grande objetivo dessa guerra agora é só o Estreito de Hormuz. Mas espera aí, ele só fechou por causa dessa guerra. O grande objetivo dos Estados Unidos nessa guerra, na justificativa, tá? A justificativa era a questão nuclear iraniana. Só que assim, o grande objetivo real vem de Israel, que é a questão, bati no microfone aqui, a questão da hegemonia no Oriente Médio, né? Vocês sabem disso. A questão de Israel, os Estados Unidos compra a ideia de Israel nisso. Porque os Estados Unidos têm um lobby dentro do seu governo que é o lobby sionista, que é o lobby que ele patrocina os desejos de Israel. Eles fazem pressão junto aos políticos dos Estados Unidos para cumprir os desígnios de Israel. E isso não é de hoje, isso também é uma coisa já bem antiga. Muitas das atitudes tomadas nessa guerra contra o Irã são do interesse de Israel, não dos Estados Unidos. Porque Israel não quer que nenhum outro país no Oriente Médio tenha capacidades militares semelhantes às suas, o que poderia significar um risco para sua própria existência como país, como projeto colonial, na verdade. Eles querem manter os outros países do Oriente Médio fracos para que eles continuem tendo a sua vantagem, a sua principal vantagem, que é a vantagem militar. Tá? Que é a ideia dos Estados Unidos também.
né? De tentar acabar com uma força ali no Oriente Médio, ter controle, fazer o Irã se tornar um subserviente, né? Um estado vassalo. Mas eles não conseguiram. Então Donald Trump está falando isso. Só que tem um problema. O Irã lembrou das exigências iniciais e fez o Donald Trump não conseguir sair da guerra. Isso agora, nesses últimos dias. Porque o Irã falou assim: está em negociação com o Oman, vamos lá abrir o Estreito de Hormuz, mas, ó, vou lembrar uma coisa a vocês. Negociar com o Irã, com o Oman é uma coisa para falar como é que vai ser a administração. Está fechando, eles estão alegando que eles estão encerrando as negociações, estão chegando a um acordo. Porém, eles só vão reabrir de fato o Estreito de Hormuz se, atenção, e isso vem lá de dentro do Irã mesmo, tá? Né, o Mohammad Bagher, ele falou o seguinte: se os Estados Unidos precisam encerrar a guerra permanentemente, ou seja, acabar de fato com a guerra, suspender o bloqueio naval ao Irã, ao bloqueio aos portos iranianos, então se os Estados Unidos, se o Irã abre o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos têm que abrir também. Até ali os Estados Unidos estão ok, ali ó, tudo bem, é o que o Donald Trump estava disposto a fazer. Retirar as suas tropas ali da região, ok, não das bases do Oriente Médio, né? Acabar com todas as sanções, aí complicou. Tirar as sanções ao Irã. O Irã voltar a ser um país sem sanções. Essa parte das sanções já existia antes mesmo dessa guerra começar. O Irã já era um dos países mais sancionados do mundo devido ao fato de basicamente os Estados Unidos não irem com a cara do governo deles. O Irã, por exemplo, tinha problemas muito graves para adquirir peças para a manutenção das suas aeronaves, até projetos comerciais. Então, os aviões operados pelas linhas aéreas iranianas eram considerados alguns dos menos seguros do mundo, porque eles não podiam comprar peças de reposição para fazer a manutenção dessas aeronaves. E se essas sanções já vêm desde antes da guerra, então dificilmente eles vão remover todas elas de uma vez, porque acho que isso seria uma admissão muito grande de derrota, maior do que o Trump está disposto a aceitar. Liberar os ativos de bilhões de dólares congelados do Irã. Investimentos que o Irã tem no mundo, não só nos Estados Unidos, mas que estão congelados por causa do bloqueio. Pagar indenizações de guerra, cessar as ameaças e insultos e parar de ações militares contra milícias aliadas ao Irã. Milícias no Iraque, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen. Esse é outro ponto muito problemático, porque a gente tem que lembrar que o Hezbollah é um dos principais, uma das principais, se não a principal força que que antagoniza o Estado de Israel. Eles estão ali na fronteira sul do Líbano e eles lançam ataques regulares contra Israel, porque Israel também ataca o sul do Líbano, até anexa algumas partes do sul do Líbano ao seu próprio território. Então, dificilmente eles vão aceitar essa exigência específica do Irã, porque isso seria o equivalente a dar carta branca para o Hezbollah agir da forma como quiser. Falou assim: ó, a guerra tem que acabar mesmo. E isso que o Irã está fazendo não é uma questão que ele está tirando da sua própria cabeça. Não, estou tirando aqui da cabeça. Não, isso é o memorando lá de 15 pontos, que foi assinado por Estados Unidos e Irã em junho, assinado de forma virtual. Depois eles foram para uma reunião presencial, que aí não chegou a um acordo. Os Estados Unidos tinham aceitado o memorando, eles tinham chegado a esse acordo, a esse memorando. Só que os Estados Unidos romperam. No meio do caminho, eles novamente, porque não dá para confiar, eles saíram fora. O Irã só está lembrando que o Estreito de Hormuz só será aberto com essas condições daquele memorando que eles haviam aceitado. Os dois lados haviam aceitado. Tem o lado de Israel que tem mostrado, tem falado, inclusive Israel tem falado que mesmo que isso aconteça, a guerra, ela vai continuar em guerra com o Irã. Só que aí é uma guerra de Israel com o Irã. Aí não é uma guerra dos Estados Unidos. Vamos ver se isso acontece mesmo de fato. Então, o Donald Trump, quando ele viu que tem. Se essa guerra se tornar uma guerra de Israel com o Irã, então ela vai acabar terminando mais cedo do que poderia se imaginar, porque a capacidade de Israel
apesar de ser um país muito militarizado, não é obviamente tão grande quanto o dos Estados Unidos. Então é muito provável que eles fiquem até sem equipamentos de combate mais rápido que os Estados Unidos e a guerra acabe tendo uma duração mais curta. Que o Irã lembrou que, ó, não, a gente ainda está de acordo com aquele memorando. Aí ele fala, como é que eu vou sair dessa guerra? Porque a justificativa de só sair por conta do Estreito de Hormuz é uma coisa, só que a gente vai ter que pagar para o Irã. E aí, assim, essa retirada discreta dos Estados Unidos, né, essa tentativa de retirada discreta, se torna uma retirada humilhante. Já seria humilhante, mas seria mais humilhante ainda. Então, eles estão tentando achar meios, os Estados Unidos estão tentando achar meios para poder sair dessa guerra. Não está conseguindo. É uma prisão que Donald Trump mesmo se enfiou. Sabe? Eu usei esse exemplo da outra vez. Ele entrou numa cela, não é jaula, né? É um animal, mas entrou numa cela, fechou essa cela, jogou a chave lá fora e ninguém sabe onde está mais essa chave. E agora ele culpa todo mundo. Ele precisa sair. As eleições estão batendo na porta. Pois é, essa que é a questão agora. Ele tá num beco sem saída e não parece ter nenhuma solução satisfatória à vista. Então acho que o que mais provável que aconteça mesmo é que ele perca as eleições de meio de mandato e a vida política dele nos Estados Unidos se torne ainda mais difícil do que já está. Mas agora eu quero saber de vocês o que acham sobre isso. Escreva aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça também de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!